de Leitura, com o apoio do Governo do Estado e da Fundação Pedro Calmon, apresenta a vocês a história de duas Marias que tinham algo em comum. Essas mulheres desempenharam um importante papel em nossa comunidade. Maria de Marcelino em memória e Maria de João de Antônio, como são popularmente conhecidas, elas realizavam partos em nossa comunidade Tanque Novo e nas comunidades circunvizinhas. Elas ficaram então conhecidas como as Marias Parteiras. Vamos conhecer um pouco da história dessas mulheres. Eu me chamo Constância, moro no povoado Tanque Novo. Eu vou contar a história das duas Marias, que foram as parteiras de meus filhos. Maria, minha cunhada, e Maria, minha irmã. Que elas, quando eu ficava doente, meu marido vinha buscar logo elas, todas duas. Aí elas ficavam comigo, até a outra parteira de Heliópolis chegar. Mas como, graças a Deus, meus filhos era rápido, não dava tempo a parteira de Heliópolis chegar. A parteira era elas duas, que pegava meus filhos, com todo o amor, tão carinhosas que eram, tão cuidadosas. Jô, pense em duas pessoas cuidadosas, tão carinhosas, cuidava tão bem da gente. Aí quando as parteiras de Heliópolis chegavam, eu já tinha ganhado, elas já tinham pegado. Aí as duas caçulas, deu tempo que eu demorei mais, aí deu tempo as parteiras de Heliópolis chegar, mas elas estavam lá, todas duas lá comigo. Aí a primeira foi a Andréia. Foi um tempo de chuva, muita enchente. Aí, para meu marido passar com uma parteira, ali na Imburana, passou com ela nos braços, minha filha, que não tinha como passar. Aí ficou um carro do lado de lá e outro carro do lado daqui, para ele passar ela nos braços e o carro daqui trazer. E o outro voltava para Heliópolis. Aí deu tempo, deu tempo, ela chegar, aí agora ela dava injeção na gente, aí a gente também logo a gente ganhava. Mas elas duas ali, sempre as primeiras chegar eram elas duas. Na segunda, aí agora ficou a outra. Com 2 anos, a mesma enchente, o mesmo sofrimento. Todas as duas, dia 27 de março. No dia que uma inteirou 2 anos, a outra nasceu. Todas as duas, 27 de março, todas as duas de enchente. Olha, fazia graça. Os rios eram brotando, minha filha. Mas só que esta enchente já tinha passado um pouquinho, deu tempo, o carro passou, conseguiu passar. Aí agora era Isabel parteira. Que esta tinha mais experiência, né? Ela estudou mais, tinha mais experiência, era mais inteligente. Aí agora as duas meninas mulheres, aí foi esta parteira de Heliópolis. Mas os 3 foi as duas Marias. Olá, sou Vera de Marcelino. Estou aqui para falar um pouco da minha mãe, da história dela. Maria Batista dos Santos, que hoje não se encontra. Ela foi chamada para a morada eterna. E eu estou aqui para falar um pouco da trajetória de vida dela. Minha mãe, nessa comunidade, ela foi parteira, como todo mundo sabe, junto com a outra Maria de Zé de Antônio, prestaram serviço a essa comunidade. Pessoas leigas, sem estudo, fizeram o que puderam, deram o melhor delas. Então, assim, elas começaram com os parentes, familiares. Enquanto iam buscar a parteira em Heliópolis, quando chegava, as crianças já tinham nascido. Então, aí elas se encorajaram uma na outra e prestaram serviço a essa comunidade. Uma bela profissão, foram escolhidas por Deus e pela comunidade e deixaram esse legado, né? Então, assim, de fazer o bem sem olhar a quem, e não se negar e a quem precisou delas. Então está aí hoje, ainda na nossa comunidade, graças a Deus, Dona Maria Zé de Antônio, uma pessoa querida. Dia das Mães, ela não tem filho biológico, mas ela ganhou a comunidade, né? E a gente deu o título a ela de Mãe da Comunidade, muito agradecida. E a história das duas está aí contada um pouquinho
do que eu presenciei e fui amparada por elas, né? Sou uma que tive filho com elas, então elas me auxiliaram e estou aqui. Peço desculpa de algum erro que eu falei ou que deixei de falar, mas também sou leiga. Essas mulheres, elas foram muito corajosas. Por a dificuldade que elas enfrentavam, de pouca experiência, elas conseguiram experiência nelas mesmas e a força, a vontade de ajudar o próximo fez com que elas seguissem em frente. No início, no primeiro parto da filha dela, da primeira filha dela, teve complicação, chegou a nascer morta essa criança e a minha mãe ela ficou muito assustada e ela queria parar, só que a outra encorajou ela. Vamos juntar, comadre, as duas, vamos se juntar e continuar, nós não podemos parar. Essa comunidade precisa da gente. E foi isso que elas fizeram. Aí elas tocaram o barco para frente. E a história, assim, é muito graciosa de ser escutada, né? Porque elas não tiveram medo, uma encorajou a outra e seguir em frente. E é isso que nós devemos fazer para nós deixar nossa história como elas deixaram, que tem uma viva ainda, graças a Deus, para contar essa história, que contou um pouco da história dela também, está contando nesse vídeo. Então, a gente, a comunidade, eu acho que tem que agradecer muito a essas pessoas e que apareça mais e mais pessoas com essa força e com vontade de ajudar o próximo, para essa história, que essa história não morra, que seja contada essa história, não só de parteira, mas que tem vários jeitos de você ajudar o próximo. E que nós só somos felizes ajudando o próximo. Isso é uma história de vida real da nossa comunidade, que os antepassados viram essas pessoas nascer, se criar e prestar um bom trabalho, um bom serviço, dar o melhor delas, o que puderam, fizeram bem, sem olhar quem. Meu nome é Marlene, sou moradora do Tanque Novo e eu tive 4 filhos e uma nasceu deformada. Ela foi parto normal, mas ela era deformada, ela não tinha o casco da cabeça, entendeu? Ela só tinha tipo o couro e o casco ela não tinha na cabeça. Mas o resto dela era perfeito, o defeito só era na cabeça, a deformação só era na cabeça. Mas o resto dos outros foram tudo bem. E minhas parteiras eram Dona Maria, do final de Zé do Antônio, e Maria de Marcelino. Era elas quem foi as parteiras desses 4 filhos meus que eu tive em casa. Dos partos realizados, algum bebê nasceu com alguma deficiência, alguma deformação? Das crianças que a senhora pegou? Das crianças que eu peguei, Sim. que foi com essa deformação, só foi essa menina de comadre Marlene. Qual era a deficiência? Se lembra como foi esse parto? Conta pra gente como foi esse parto desse dela, dia. Mulher, foi até ligeiro. Eu estava em casa, eu vinha chegando com um pote d'água, nós morávamos numa casa por lá em cima. Nós fizemos uma casa por lá em cima. Aí eu vi gritar, Maria, corra aqui, Maria, ligeiro. Foi afinada. Zé Luiz, a mulher de Tota. Titi? Chega, Maria, a sogra. Sim. Chega, Maria. Ligeiro, corra. Aí eu desci aí na carreira, passei uns aramas aí, que na casa de Tauzinho, ali onde é Tauzinho hoje, que ela morava. Aí quando eu cheguei, ela estava deitada na rede. Aí, pensa, comadre. Deus te abençoe, comadre.
Aí ela disse, madre, me leva lá pra dentro. Aí aqui, peguei no braço dela, levantei. E aí, quando chegamos lá, já foi. Aquele tufão na cabeça. Aí eu não quis dizer nada a ela, né? Para não assustar ela. Digo, mas se segura, bota força. Aí quando ela botou força, o menino nasceu. Agora que nasceu, era um couro. No lugar da cabeça, se você pegasse assim, olha, toda prefeitinha, a mulher agora já toda civilinha. Já foi, era botada assim no pano, para nós vestir, era toda civilinha. Aí agora, eu fazia assim, pegava assim no pescoço, assim, quando eu ajuntava, você via o narizinho, a boca, as orelhinhas. Agora não tinha casco. Ela não tinha o casquinho da cabeça. Essas. A mandíbula do queixo. Sim, dos queixos. Ela não tinha, não. E nasceu, minha filha, num instante. Essa de comadre Marlene mesmo, essa menininha que nasceu. Nós batizemos. Movemos uma água na cabecinha, no corinho. E o finado fez o caixãozinho de madeira, arrumou as tábuas, fez o caixãozinho, cobriu por dentro com as cobertinhas brancas, por fora com as cobertinhas azul. Vestimos, fizeram uma roupinha, vestimos uma roupinha branca. Fizeram, não, ela já tinha uma roupinha branca. Botaram no caixão e ele foi enterrar no riacho. Era nossa afilhada. Aí quando o bichinho nasceu, Gueza, aí nós é vocês de novo. Aí agora foi nós de novo. Qual é o seu nome? Givanilda dos Santos, do povoado Tanquinho, do município de Heliópolis. Quantos anos? Tenho 50 anos. Você teve quantos filhos? Eu tive 2 aqui em casa e minha parteira foi Maria de Cédio Antônio. Todos os seus partos foram com parteira, foi isso? Aqui em casa. Conta um pouquinho como foi essa experiência. Foi assim, mulher. Eu fiquei com dores, o hospital era muito longe. Naquela época os carros eram complicado para a gente sair de casa. Não tinha tanto carro como tem hoje, né? Verdade. Aí eu fiquei com dores, mandei chamar ela, veio aqui, foi rapidinho, fez meu parto. Então, todos com parteira e todos os partos foram bem sucedidos. Graças a Deus, foi todos bem. Foi maravilhoso. Agora vamos ouvir o relato de Dona Maria Dantas da Anunciação, conhecida como Maria de João de Antônio, hoje com 78 anos de idade. Em relação ao parto que a senhora tinha comentado, que a moça deu hemorragia, pode nos contar como foi, que o útero saiu? Não sei, minha filha. Assim que ela ganhou a menina, antes de se despachar, o parto, quem veio o outro foi quem veio da frente. Aí agora, aquela chega e sustentaram ela e me deram o óleo, o azeite e eu fui levando. Aí minha filha, que quando o parto assim que subiu, né, que ele subiu, que eu botei pra dentro, o parto veio, puf, se despachou-se, minha filha. Aí foi de sangue. E ficou bem ela e a bebê? Ficou tudo bem. Aí agora botei pra dentro, tornei passar óleo e ficou tudo certo. Cortei, sustentei o parto, assim que o parto veio de vez. Eu estava sustentada na via. Depois disso, ela conseguiu ter mais filhos. Conseguimos, e eu acho que ainda hoje não sei não se ela não tem filho bem filho pequeno. É porque ela foi-se embora lá para Sergipe. Você recebia alguma quantidade para realizar esses partos, algum dinheiro? Nunca recebi um conto delas, me agradava, né? Me dava assim sandália, me dava assim qualquer besteira elas me davam. Porque também naqueles tempos também elas não tinham, né? E o que dava para mim
eu ficava. E o que eu via que não dava, minhas filhas, essas ficaram sofrendo. Aí depois que abriram a maternidade, aí eu levava elas de companhia. É de costumes algumas parteiras receber os bebês como afilhado. Sabe, em média, quantos afilhados a senhora tem? São muitos, né, Dona Maria? Pode dizer, um tem que novo todo. Um tem que novo todo. Porque ainda além de eu ter batizado, me chamam de madre. Mas é só os que batizam. É. Os Mas que ainda, Maria, e os mas outros ainda Mãe Maria. e os outros é Mãe Maria. O que ela batizou, pode botar 100. Se não é esse tanto. Sim, eu não sei não. Sim. Eu acho que Porque só o que veio, os que tinha de retrato, de poucos tempos, tem um monte. E os que nós não tinha, que não tinha negócio de fora. Das famílias que a senhora realizou os partos, qual família a senhora fez mais partos? Das mulheres, qual delas a senhora foi mais vezes chamada para fazer o Sim, parto? quantos filhos? Você teve? A minha... Mas só foi o de xixi, não foi não? Mas só foi de xixi. Mas só foi o de que xixi. Então a família maior de todas foi a de Xixi. Eu que achei que foi, que eu acho que foi. Partos de gêmeos, se lembra algum parto de gêmeos, algum fato Parto de interessante? gêmeos foi muito. Muitos, né? Foi. Lembra de algum parto de gêmeos, a história que nos Me contar? lembro de nega mesmo que patixiu, 2 meninas, uma nasceu viva, a outra nasceu morta, mas ela nasceu morta não foi no nascer, nasceu no instantinho, assim que a outra nasceu, ela também nasceu, agora já estava morta, e não era morta daquele dia não, a gente já vê pelo corpinho, do jeitinho. Então ela já tinha dias que estava morta dentro da barriga da mãe. Era, de que era, dentro da barriga da mãe, que ela não deu trabalho a nascer, né? Sim. Porque se ela tivesse dado trabalho a nascer, mas ela não deu trabalho a nascer. Qual o seu nome completo? É, Nilson Maria Jesus. Seu apelido? Nega Xixi. Quantos filhos a senhora teve? 7. 7 filhos. É. Todos eles com parteira. Tudo com partilha. E a Dona Maria? Com a Maria, ela veio pegar Nena naquela casa que nós morávamos lá, de Cláudia. Aí foi um dia, às 12 horas do dia, às 11 para 12 horas, que eu dei as dor. Aí agora vai por lá chamar ela, ela veio. Aí ela pegou Nena. Ah, nesse tempo era bom demais, mulher. O povo queria que eu ia para o hospital. Vou nada, rapaz. Para o hospital não. Posso ir, né? Não sabia, né? Porque ninguém sabe, mas por enquanto não, por dia não. Aí ela pegou Nena. Aí depois nós se mudamos para casa ali, pra casa. Ela pegou Daniela. Maria, foi tudo ela. Mas era bom demais. Eu nunca fui para o hospital não. Tive 7 filhos. Primeiro foi lá na casa de São Antônio, Quininho, aí foi Dedê. Foi a final de Dedê. Quininho, ela veio, mandei chamar. Era um dia de domingo. E ela veio. Depois, nós viemos morar na casa do Mondinho. Aí, eu tive Ném. Ela veio, afinal era Dedê. Aí fui lá atrás dela e veio. Ela veio pegar. Aí o povo, vamos para o hospital, mas você tem que ir para o hospital. Não, eu posso ir, mas se caso não tiver jeito. A finada Dedê era boa, a comadre Maria era boa pegadeira. Eu disse, chegava, vinha, examinava,
seu filho vem normal. Tá bom demais. Se Deus quiser, chega nesse Oxe, tive 7 filhos, tudo dentro de casa. Não fui nenhum para o hospital. Eu não tenho medo de hospital, não. Eu nunca gostei de ir para o hospital, não, por estar lá sozinha, só que era ruim, assim, no caso, né? Tinha que as mulheres me pegavam, examinavam, e os filhos era tudo assim, olha. O povo, as mulheres pegavam, como a Cileide era de uma também. Ela veio me pegar, Maria esteve aqui, Maria foi gêmea, esteve nessa casa velha. As 2 gêmeas. A comadre Maria chegou aqui, disse, mulher, é 2 meninas. Eu disse, será, Maria? Disse, é. Ramon, e examinou. Daqui a pouco você tem, que tá bem normal. Então, não foi pouca hora, eu tive. Tive Maria, depois veio a outra. Tudo assim, provado. E nasceram, se criaram tudo aqui, foi com parteira daqui da roça mesmo, graças a Deus. E as gêmeas, as 2 estão vivas? Uma já nasceu morta, a que nasceu por derradeiro nasceu já morta. Agora ninguém sabe se estava morta, acho que morreu, né? Eu não sei. Sei que nasceu, por derradeiro nasceu morta. E uma ficou viva. Aí veio com o padre Zé Ricaldo, uma Zefinha, vamos batizar a menina, que morreu assim mesmo. Ela morreu, mas nós vamos batizar, faz de conta que ela já está batizada. Batizaram a menina. Aí agora enterraram uma capelinha. Aí a Maria ficou viva. Graças a Deus que ela se criou. Até hoje está viva. Tá? Já tem mãe de família. Tudo se criaram, tudo aqui na roça. E tudo aqui na roça. Mas não quis ir para o hospital, não. Mas eu tinha medo de hospital, de eu estar sozinha, se acabando lá. Eu digo, essa enfermeira não vai vir cuidar de eu toda hora, que eu já sei como é. Eu vou lá nada, rapaz, no hospital não. Só se não tiver jeito, mas se não tiver jeito. Mas todos os seus partos foram todos tranquilos, nenhum Todos teve tranquilos. complicações. Não, graças a Essa Deus. gêmea que nasceu morta também, ela já saiu morta ou ela nasceu viva e depois de um tempo Não, ela morreu? Já saiu morta. Já saiu morta. Já saiu morta. Mas mesmo assim você não teve nenhuma outra complicação, Não, foram graças a Deus todos foi bem. tudo normal. A mulher vinha fazer minhas coisas durante 8 dias. 8 dias eu já ficava sozinha. Eu já estava sozinha. Até hoje, graças a Deus, eu nunca senti nada. De parto, nada. A senhora é ligada? Não, Não. não. Eu nunca liguei, não. O raio liga aqui? Não, não vou ligar, não. Quem liga é Deus. A senhora tem quantos anos? Eu tenho 57 anos. Eu vou completar 58 agora, no mês de janeiro. No dia 10 eu completo 58 anos. Aí foi assim, e todo mundo se criaram, foi para que pronto. Tá tudo, graças a Deus, está tudo em paz. Se pudesse voltar ao tempo hoje, a senhora escolheria essa profissão de ser parteira? Gostou de desempenhar essa função? Ou era algo que a senhora fazia, vamos dizer assim, porque não tinha opção? Eu não vou porque não posso. Doida pra ir, nem ninguém quer mais. Mas se chegasse, eu Se nunca isso disse. acontecer, Eu nunca disse que não ia. E nem nunca fui de má vontade. Gosta do que fazia, né? Gostava. Eu ia de amor. E também, graças a Deus, nada aconteceu. Graças a Deus não morreu ninguém nos meus braços. Mulher nunca morreu, graças a Deus. Outro de gêmeos foi esse da menina da mulher de Bidão. Quem foi o outro? Eram 2 meninas, 2 meninos. Hein? Era Zefa do Bidão? Não, de Bidão mesmo, que era Oh. de Naí de Jusa. Esse parto era 2 meninos, 2 meninas. Era 2 meninas, não era 2 uma, meninas. não era, ou era um, que foi até com uma deles que ficou com eles. Conta Aí essa agora história morreu. para nós, desse parto. Ah, pois, para mim, ou era 2 meninos ou era uma menina. Um menino.
foi gêmeo. Um nasceu de cabecinha, o outro nasceu pelos pezinhos. Com o bracinho assim, ué. Não enganchou nem nada, os pezinhos assim. E esses meninos, quem ficou com eles? Eu acho que deram bidão, e de bidão aí agora foi contar com uma luz, foi. Morreram, né? Esses meninos? Morreu. A mãe deu porque não tinha condições de criar, foi isso? Tinha um cadáver? Tinha um, né? Eu acho que não, né? Era porque não podia criar. Era uma doida fêmea, não ia criar Sim. filho. E depois, poucos meses, eles faleceram. Foi, com poucos meses eles faleceram, esses meninos de Matrocília. Dois da finada Carmelita também, foi 2 meninas. Uma nasceu aqui. Quando eu cheguei lá, essa já um instantinho nasceu. Quando nasceu, eu disse, mas Carmelita, deixa eu olhar, deixa eu colocar. Tem outra. E esta minha filha, essa menina, eu não pego não. Essa menina, ela tem ou é de lado, ou é atravessada, ou tá enganchadinha. De que jeito for. Arruma o carro, bora para Celos Dantas. Aí arrumamos o carro, correndo para Celos Dantas. Quando chegamos lá, era o braço da menina, que estava dentro de uma... o bracinho era dentro de uma tripinha. Essa aí também eu não vi, né? Fiquemos lá, a Dolores foi quem veio. A minha filha, mas ela sofreu dessa menina. A maternidade a qual as pessoas iam, Cicero Dantas, era da irmã Dolores. Da irmã Dolores. Da irmã Dolores. Aí só ia todo mundo para lá. Era muito boa, agora era valente. Você não brincasse com ela, não, que ela dava até tapa na cara. A mulher sofria. Sofria, mas era boa. Também, minha filha, dava desimpaciência porque era 2 salões que não tinha tamanho. Era só minha mulher. A pobre só. Para ela sozinha realizar os partos. Sim, minha filha, para ela sozinha. Mas tinha médico também. Chegava médico também. Tinha delas também, que era as médicas. E dentre os partos que foi realizado no caminho, tem algum que a senhora achou mais interessante? Porque às vezes ia até Cicero Dantas não dava tempo chegar, não é isso? Mesmo foi. Não. Você ia? Ei, Deu a bem que você foi? fui. Pô, ela ganhou também no caminho. Foi chegando dentro da rua. Mas ninguém foi para lá não, porque senão ela batia nós. Ela não aceitava, no caso, que ela nascesse dentro do carro e dava bronca. Ela dizia para os maridos, uns jegues, uns touros. Porque que deixava. Mas irmã Dolores, minha irmã, e quem mora longe, quem está num estado desses, quem mora longe, pobre não está com o carro no ponto, que vai procurar o carro, que vai chegar aqui. Já passou da hora, né? Já passou da hora. Não venha dizer que é jegue, é cavalo, ou era jegue, era cavalo. Então, ela dizia com os maridos, minha filha. Eu digo, porque não dá tempo. Ela dizia que a culpa, então, das mulheres parir no caminho era dos maridos. Era porque os maridos não andavam, não atendiam ligeiro, Dava né? assistência logo. Assistência E logo. marido de João, que ela teve no caminho, você ia? Ia. De João não tem Maria passou a noite, Como mas não era muita dor, não. Aí, quando foi no outro dia, nós vamos para Poço Verde, embora. Viajamos. Quando chegamos, já chegando perto de Poço Verde, na serra, para chegar na serra dos Corpos, lá naquela serra que tem. Quando chegamos lá, o menino nasceu, o bitelão. Lembra de algum bebê que nasceu assim, um tamanho considerável, grande, o bebê chamado aqueles bebês gigantes? Não. Que era bem mais graúdo. Tinha deles mesmo, que era graudão mesmo. Quilo. Era. Oxe, tinha deles, minha filha, que dava 3 quilos, outros dava 4 quilos. Qual o sentimento que a senhora tem ao saber que ajudou muitas mulheres a ser mãe? Como a senhora se sente por ter feito esses partos, por ter ajudado essas mulheres? E eu me sinto feliz. Era porque ela gostava. Era porque eu gostava e eu queria ver as crianças tudo. Ver o mundo que Ver ajuda o mesmo, mundo, né? para ir se batizarem.
E aí O agora... prazer é esse. E ele O prazer ia é esse. rapidinho. Os que eram meus afilhados, era E afilhado que ia- não era também. Era o mesmo jeito, porque antes de nascer já dizia você é a madrinha. Agora vamos ouvir também o relato de Dona Arlinda. Quando eu não empatei, Japão. a bichinha aí. Porque eu não queria ficar só. A senhora é o que dela? Ela foi quem me criou, é minha tia, a irmã de Sim. pai. Ela foi quem me criou e ela era parteira. Certo. Aí o povo vinha buscar ela. Aí Aí teve que se embora. aí eu morava só lá mais ela. Aí agora eu não dormia só pra ela sair. Às vezes chegava a escurecer. Não deixo, madrinha. Não deixa a senhora aí, nem deixe nem vou. Aí os pais que vinham atrás de madrinha, né? Diziam, mulher, vamos, minha filha, mas ela. Chega lá, você fica lá dentro de casa. Nem vou, nem deixa ela ir. Ela chorava, a bichinha. Aí ficava sem ir. Ficava sem ir, ela perdia. Aí doía nela, minha E filha. não doía mesmo, não, minha Porque ela filha. tinha boa vontade de ir, né? Sim. E eu não deixava, minha filha. Eu não. Ainda hoje eu me lembro, eu digo, meu Deus, eu tenho esperto. Eu fui com Porque todo a bichinha prazer, tinha boa graças a vontade, Deus, era feliz, minha filha. Graças a Deus, que eu ia... Deixei foi muito. Meu coração pedia, era com amor. E pedia a Deus que tudo dava certo. Teve uma... Tudo Teve, dava certo, ninguém nunca morreu nos meus braços. Livrando dessa menina que já era, né? Essas duas porque já eram. teve uma mesma afinada Maria, ela dizia, ela estava grávida. Arlinda, você deixe no empate com o Madre Virgílio pegar meu filho, que desse taco eu dou para você batizar. Você quem vai apresentar? Ah, pois eu não deixei, João. Não deixei minha filha Madinha aí. Olha aí, minha filha, ela morreu de parto. Oh. Mas ela morreu de parto assim, ela morreu com 4 semanas de parida. Ela teve a menina e aí agora ficou boa, passou 4 semanas, depois de 4 semanas morreu. Mas adoeceu, Adoeceu, infarto, foi de hemorragia. deu hemorragia. Sim, depois de 4 semanas. Aí agora morreu. Mas eu apresentei a menina, ela trabalhava mais, essa menina, trabalhava mais a irmã Dolores. Ou alguma Ela que coisa, assinava os ou papel. algum pedacinho. Alguma coisa, né? Com a pelinha de parto. Porque aqui, minha filha, ali é perigoso. Basta ficar uma linha, oi. Você tem que prestar atenção, que basta ficar uma linha. Ali é uma infecção. Vem mais pra trás hoje. Já teve algum parto que deu hemorragia com a senhora? E como você fazia para poder estancar? Não, com eu livrando deste, que quem veio foi o parto, né? Ele o sangue veio assim, o outro veio na frente, depois foi que o parto veio, que se despachou-se. Ali mesmo estancou, graças a Deus, ali mesmo estancou. E outras não. Comadre Marlene já deu hemorragia. Mas a hemorragia dela já estava com 8 dias, com 15 dias. Quando é festa, o final do Raimundo chegava aqui, quando ele estava aí, senhora Adete. Vambora Maria, vambora Maria, vambora Maria. Poço Verde. Nós se mandava Poço Verde. Então lá quando dava esses casos, lá iam para o hospital. Era para o hospital de Poço Verde. E para Sinceros Dantas, tudo só era maternidade. Tudo para maternidade. Jussi mesmo ganhou o menino lá mesmo. Ligou, veio-se embora, depois ligou. Foi lá na maternidade. Vandinha, e daí tu também foi, teve um filho lá, e quando acabou ligou. Dona Maria, muito obrigada pela sua entrevista. Que Deus abençoe a senhora por ter realizado esses partos, né? Por ter ajudado tantas mulheres a ser mãe. Tantas mulheres, minha filha, assim, não foi pouca não. Delas que já estão edificadas.